Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou em casa. Então Marta disse: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma reflexão breve nessa tarde em que celebramos mais um domingo quaresmal. O Evangelho é uma verdadeira peça daquelas que contemplamos poucas dentro das Sagradas Escrituras. É uma peça iniciática, é daqueles textos que nos introduzem numa caminhada de fé. Cada detalhe com que nos deparamos no texto é importante e fala alto para nós. O percurso, o itinerário dessa chamada ressurreição de Lázaro,
que não é bem ressurreição aos moldes com que nós a contemplamos em Jesus, mas é uma revitalização, porque ele foi trazido de volta à vida, depois de 4 dias já morto e sepultado, mas veio para esta mesma vida. Um dia teve de morrer, não escapou à morte. A ressurreição de Jesus é diferente, porque uma vez que ele ressuscitou para nunca mais voltar, ainda que tivesse passado um momentinho aqui conosco, após a ressurreição, mas já estava com o Pai de forma definitiva. Então, vejamos o que acontece. Primeiro detalhe, quando Jesus sabe da doença e da morte de Lázaro, seu amigo, ele diz: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo, eu vou despertá-lo do sono. Aqui nós temos a metáfora do sono, para nos mostrar o ponto de vista de Deus sobre a morte. Como é que Deus encara a morte? Como é que Ele a enxerga? De uma forma muito simples. Deus vê a morte, a nossa morte, como um sono do qual Ele nos vai pessoalmente acordar, despertar. A coisa melhor do mundo é a gente ser despertado por alguém próximo, por alguém da nossa convivência, alguém com quem temos uma relação de carinho, de afeto, de amor, de amizade, de confiança. Isso é quem quer fazer as coisas modernas e deixa os antigos de lado. Coitado aqui esperando por nós. Então vejam só. A morte é esse momento em que Deus nos desperta. E como eu dizia agora há pouco, é muito bom a gente ser despertado, ser acordado de manhãzinha cedo em casa ou no sono da tarde, por alguém que a gente gosta e confia. A gente acorda tranquilo, calmo, sereno, porque a gente sabe quem é que está ali ao pé da nossa cama. Deus é aquele que, quando nós morremos, e as pessoas podem achar a coisa pior do mundo, olham para nós ali no féretro, no caixão e dizem: ah, coitado, acabou tudo. Deus está dizendo: agora que nós estamos começando a nossa convivência de amor, de afeto, de carinho, de amizade, de vida plena na comunhão. Terminamos e começamos para Deus. Essa é uma primeira imagem importante que nos alenta, que nos dá um certo conforto, que nos anima. Ver a morte não na perspectiva humana, que é muito frágil, é limitada e limitadora, e não corresponde à verdade da morte, mas ver a morte na perspectiva de Deus, com os olhos de Deus, do jeito que Deus nos ensinou a vê-la. É um desafio bom, da gente começar a incrementar na vida. Depois, Jesus disse: essa doença não leva à morte. Nessa palavra dele, a gente logo deduz que há doenças que levam à morte e há doenças que não levam à morte. Qual é a diferença entre umas e outras? É porque, no fundo, há formas diferentes da gente adoecer, seja lá de que enfermidade for, grave ou leve. Há uma forma diferente da gente aceitar, acolher as doenças em nós. Há uma forma desatenta, uma forma totalmente desprovida de consciência e de fé. Infelizmente, é a forma que geralmente nós utilizamos diante da doença e da morte. Então, para uma pessoa desatenta, uma pessoa inconsciente, tudo que acontece na sua vida ou é sorte ou é azar. Se as coisas são boas, oh, que sorte. Se as coisas não são boas, oh, que azar. A gente não consegue sair dessa prisão entre uma coisa e outra. Porém, para uma pessoa consciente, uma pessoa de fé, uma pessoa verdadeiramente atenta, tudo que lhe acontece é graça, é oportunidade, é desafio. E a gente pega naquilo e dá um salto de qualidade e melhora a vida da gente. Aparentemente uma coisa negativa,
que não valia absolutamente nada, mas a gente sabe transformá-la numa coisa boa. Tirar o ensinamento de tudo o que bate à nossa porta. Então o problema não é adoecer ou deixar de adoecer, todos nós adoecemos na vida. E aqueles que não adoeceram ainda, pode esperar, se viverem mais vão adoecer. Lembro-me quando, na época da dengue, tinha pegado quase todo mundo, e tinha um rapaz lá num bairro onde eu morava, que ele se orgulhava, assim, vai e descia, bater no peito e dizia, olha, ainda não fui picado por esse mosquito, nunca tive dengue na minha vida, não sei nem o que é isso. Eu disse, não, espera um pouquinho mais, você vai ter, vai chegar seu dia. De fato chegou, não foi nenhuma praga não, é porque chegou mesmo. Tá? A gente não deve se envaidecer por aquilo que vem para todo mundo. Não veio para nós ainda, mas já veio, quem sabe, para um amigo, para um irmão, para um familiar. E pode chegar o nosso dia também. Então, o problema nunca foi adoecer ou deixar de adoecer, porque nós não dominamos isso. A questão é não aprender as lições das nossas doenças, das nossas mazelas, dos nossos infortúnios, daquilo que vem aparentemente para nos atrapalhar, para nos incomodar. Mas tudo na vida tem um propósito, mesmo as coisas menos boas. Aprender que propósito é esse, incorporá-lo em nós, fazer desse propósito algo que seja uma alavanca a nos jogar para frente, a nos projetar para dias melhores, é o grande desafio. E é por isso que Cristo diz, há doenças que matam e doenças que vêm para glorificar a Deus. E nós sabemos que a glória de Deus é o bem do homem, é o bem do ser humano. Então as doenças são para o nosso bem, por incrível que pareça. Lembro-me de um amigo, há muitos anos atrás, ainda no Antigo Testamento, aqui do Crato. Ele, da minha idade, na época, tem uns 25, 30 anos no máximo, ele foi acometido de diabetes, e ele ficou muito tenso com aquilo, porque ele saiu tão novo com diabetes, essa doença potencializa outras doenças e tal, posso nem cortar, receber um corte no braço, que pode ser que eu morra disso tal. Ficou muito preocupado, esbravejou, e se revoltou mesmo contra a doença. Um ano depois, eu o encontrei e perguntei, e aí, como é que você está? Ele disse, olha, está tudo bem na minha vida, graças a Deus. Por incrível que pareça, hoje eu sou mais saudável sendo diabético do que quando não tinha absolutamente doença alguma. Eu era irresponsável, inconsequente, eu não cuidava do meu corpo, não cuidava da minha comida, não tinha dieta, não tinha regra, não tinha limites. Eu era realmente uma pessoa inconsciente de mim mesma. Agora, com o diabetes, aí eu comecei a me cuidar, fazer a dieta certa, escolher e selecionar o que eu vou comer, fazer exercício, caminhadas cotidianas. Minha vida agora está num outro patamar. Bendita seja essa doença que me veio. Quem é que diz isso de uma doença? Ele dizia, tem um amigo aqui, já com mais de 90 anos, e há mais de 40 ele é cego, totalmente. E então ele teve as vistas boas durante a maior parte da sua vida, quando estava no auge e na exuberância dos seus dias, com muita força de trabalho e assim por diante, juventude, maturidade. Conversando com ele um dia, ele disse, padre, se Deus dissesse para mim hoje, você quer se recuperar da sua cegueira e voltar a ver? Eu diria, Senhor, muito obrigado pela oferta, mas eu prefiro ficar cego. Ele disse, padre, quando eu enxergava, eu não enxergava nada. Eu era orgulhoso, vaidoso, eu era uma má pessoa mesmo. Eu maltratava, eu queria sempre o melhor para mim, eu não olhava para a vida de ninguém. Eu me descuidava de tudo. Eu sempre queria mais do que eu tinha, não valorizava as coisas que estavam comigo, muito menos as pessoas. Quando veio a cegueira, depois de um certo tempo, de uma certa revolta, que é muito normal, aí a reação foi outra. Aí eu me tranquilizei, aprendi a conviver com a minha falta de visão
E hoje eu faço todas as coisas que uma pessoa pode fazer dentro das suas possibilidades. De acordar cedo, fazer seu café, deixar até o café feito para os outros que têm visão, mas estão dormindo. Depois andar, dar uma volta, perceber quem é que está passando ali por perto, conversar bem e manter uma certa saúde, para não dizer uma grande saúde, porque já tem mais de 90. Então é muito importante que a gente possa perceber que a doença não é um problema. O que eu faço com ela pode ser um grande problema. O que é que a gente faz com os infortúnios, com as coisas imprevisíveis, com aquilo que a gente não está esperando e acontece a gente? Comece a trabalhar isso diante dos pequenos imprevistos. Faça o melhor com ele, para que quando vierem os médios e os maiores, a gente já exercitou nos menores. E já terá capacidade de crescer cada vez mais e aprender a lidar de forma razoável com tudo aquilo que aparentemente não prestaria para nós se nós não estivéssemos atentos e com desejo de aprender. Depois, o Evangelho diz, na pessoa de Marta: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou se. Isso é algo que nós dizemos repetidamente diante da doença, da morte, das dificuldades. Ah, se eu tivesse cuidado mais, meu pai não teria morrido. Ah, se ele não tivesse operado, teria morrido. Aí eu diz, não, mas se tivesse operado, não teria morrido. Ah, se eu tivesse ido mais cedo. Ou, ah, se eu chegasse um pouquinho mais atrasado, daria solução para aquele problema. Coisa importante é que a gente se liberte de uma vez por todas do que eu chamo da ditadura do si. Se isso, se aquilo. Esse si nos impede de aceitar a realidade do jeito que ela é. E cria na gente a ilusão de que nós poderíamos interrompê-la, modificá-la, alterá-la ou construí-la do nosso jeito. E nós não temos esse domínio, nós não temos esse controle. Isso é presunção até, achar que eu posso fazer as coisas e determinar o destino do meu jeito. Por outro lado, o si aumenta a nossa fragilidade, o nosso desespero, a nossa impotência, a nossa revolta, e ao mesmo tempo desvaloriza todo o empenho e dedicação que nós fizemos junto a um doente que depois morreu. Não foi porque se eu tivesse feito diferente. Morreu. A morte é um condicionamento que vem para todos nós. E ela às vezes quer uma desculpa. E a desculpa a gente vai encontrando. Se eu. O importante é a certeza de que nós fizemos aquilo que nos foi possível fazer. E o que nos pareceu correto fazer na altura certa diante daquela pessoa. Tudo mais é especulação. E diante do mistério da doença profunda e da morte, nós não temos o direito de especular de maneira alguma. Meu pai dizia que se eu fosse, é irmão de se eu não fosse. Se eu ganhasse, é irmão de se eu não ganhasse. É tudo equivalente. Lá em Jardim tinha um rapaz, já faleceu, ele vivia pelas ruas, mas era de família conhecida na cidade. Todo mundo respeitava, se vestia direitinho, tinha um bom papo, uma boa conversa. Quem não conhecesse diria, esse sujeito aqui é alguém importante da cidade. Ele era importante naturalmente, mas importante no sentido de que ele tem alguma função de importância. Conversava com todo mundo. Um dia a nossa casa ficava muito pertinho do cartório da cidade, e um dia chegou lá um juiz, um carro grande, um Opala. Vocês que têm menos idade, depois procuram o que é Opala no Google, que vão saber. Então chegou lá alguém num Opala, que era um carro de luxo, era um juiz, de gravata, de paletó, saiu do carro com o motorista e esse rapaz se aproximou dele. Meu pai estava na calçada lá em frente em casa, e o rapaz conversou 2 palavras com o tal juiz, e prosseguiu em direção ao meu pai. Chegou lá e disse, seu Raimundo, como é que o senhor está? Tudo bem, mas seu Raimundo, olha,
O senhor não acredita, eu quase ganhava aquele Opala agora. Uma palavrinha de nada eu perdi o carro. Meu pai disse, o que foi? Como é que eu disse? Não, eu cheguei lá e disse, doutor, o senhor me dá esse carro? Ele disse, não. Já pensou se tivesse dito sim? O carro era meu. O se distancia muitas realidades opostas. Não serve absolutamente para nada. Depois, quando Marta diz, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido, o que é que Jesus diz? Teu irmão ressuscitará. E Marta retruca, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Aqui tem uma visão equivocada, que muitas vezes deu pano para as mangas aos teólogos, aos especuladores, aos literatas da Bíblia. E nós começamos a ter uma catequese também equivocada. Achar que a nossa ressurreição acontece no fim dos tempos. É tempo demais até chegar lá. No fim do mundo, quando todas as pessoas da face da terra, de geração por geração, tiverem morrido, aí é que nós vamos reviver. Não, pelo amor de Deus, vamos abreviar esse tempo. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. E o que é que diz Jesus Cristo em resposta a Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição está aqui, agora, já, diante de você e diante de seu irmão Lázaro. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Esse homem morreu, vai viver agora, porque ele acredita. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Jesus Cristo joga areia nessas nossas concepções muito arranjadas, muito bem arrumadas e certinhas, que a teologia, infelizmente, nos deixou e ainda está presente na cabeça de muita gente. Quando é que nós ressuscitaremos, afinal de contas? Quando morremos ou no fim do mundo? Na parousia, no fim dos tempos? A resposta é uma só. Se existe ressurreição dos mortos, e nós sabemos que existe porque acreditamos nela, ela acontece exatamente quando nós morremos. É aquilo que dizia São Paulo, está se acabando um corpo perecível, está nascendo um corpo imperecível. Está acabando aquilo que é provisório, está nascendo aquilo que é definitivo. São Paulo tem uma interpretação maravilhosa e realmente oportuna acerca da nossa morte e ressurreição. Então imagine vocês, para entenderem bem, se eu morresse hoje e porventura fosse para o céu, e eu espero que vá quando acontecer de verdade, e eu me encontrasse com um amigo que há muitos anos eu não sabia mais do seu paradeiro, se estava vivo ou se estava morto. Aí eu coloco os olhos nele, a gente se abraça por aquela ocasião feliz do nosso reencontro, e digamos que ele perguntasse para mim, você chegou aqui quando? Eu diria agorinha, claro, que havia chegado lá agora. Agora imagine se eu perguntasse para ele do mesmo jeito, e você chegou aqui quando? Imagine que ele tivesse morrido já há 10 anos. A única resposta possível para ele seria, cheguei aqui agorinha. Chegamos juntos. A nossa morte vai coincidir com a morte e ressurreição de todas as pessoas. A nossa ressurreição, a nossa entrada no céu vai coincidir com a ressurreição, a entrada no céu do próprio Cristo. E é por isso que ele dizia ao chamado bom ladrão, crucificado ao seu lado, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é quando você se limpar, se purificar dos seus pecados, passar pelo purgatório. Não é quando todas as pessoas tiverem morrido e chegar ao fim dos tempos. Hoje, agora. Se existe ressurreição, ela acontece na hora da nossa morte. Não temos que esperar absolutamente nada. E por quê? Porque o tempo conta para nós aqui. Mas na eternidade nós não estamos mais sob a égide do tempo. Estamos no tempo de Deus, que é eternidade, que é definitude. Logo não temos tempo, não conta tempo. Na teologia antiga, a gente morria e ficava esperando o fim dos tempos. Esperando o quê? Não tem mais tempo? Esperando onde? Não tem mais lugar.
A morte é um estado de vida que nos leva à ressurreição de maneira imediata. E aí, Jesus diz: aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Nós somos imortais, nem a morte nos pode matar. A vida pertence totalmente a Deus e é eterna. Uma coisa eterna não é uma coisa que não tem fim apenas, é uma coisa que não tem começo. Nós somos eternos porque a gente não teve começo, nosso começo é em Deus, a nossa continuidade é em Deus, e o nosso fim, por assim dizer, também é em Deus. Vamos parar nas mãos e no colo de Deus, porque sempre estivemos lá, nunca saímos daí. Ninguém acaba conosco e ninguém acaba com nada na vida. Ainda que alguém nos atire balas no peito, não acabará conosco. Não mudará 1 centímetro daquilo que somos nós. Porque Jesus dizia: não tem mais os que matam o corpo, mas não podem fazer nada contra a alma. Nós somos imortais. Acreditemos nisso, que nos vai sossegar mais frente ao desafio de encarar a morte, que todos os dias nós somos chamados a viver. Depois, já terminando, Jesus diz: tirem a pedra. Marta interveio: Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias que esse rapaz está aí sepultado. Essa é uma metáfora boa para a gente colocar cada um em si. Trata-se aqui da necessidade que todos nós temos de abrir o nosso sepulcro interior, enfrentar o mau cheiro que muitas vezes exala de dentro para fora de nós. Podemos ter um cheiro perfeito, maravilhoso, de uma fragrância sem igual, com os perfumes e cosméticos que estão à nossa disposição à venda. Mas quem é capaz de aplacar o mau cheiro da nossa alma, que vem de dentro? Que perfume existe para isso? Absolutamente nenhum. Então é preciso hoje, mais do que nunca, que nós tenhamos essa condição. Reconhecer a podridão das nossas culpas, dos nossos erros, das nossas incoerências, da nossa maldade, das nossas contradições, dos buracos que nós vamos todos os dias aprofundando dentro de nós. Enquanto não enfrentarmos tudo isso de cabeça erguida, com honestidade, com sinceridade de alma, permaneceremos no escuro, mesmo achando que estamos no claro. Permaneceremos na ilusão de que somos perfeitos, quando na verdade não o somos. Então é preciso a gente ser honesto. Eu termino lembrando o que eu sempre digo a vocês: se existe uma coisa que Deus espera de nós e quer contar em nós, é honestidade, sinceridade. Ele não quer que nenhum de nós seja santo, porque Ele sabe que nós não somos santos. Ele não quer que nenhum de nós seja perfeito, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. A batalha da perfeição já foi vencida. E quem ganhou foi a perfeição, e não nós. Agora, uma coisa Deus pode esperar de nós, porque sabe que nós podemos dar. Sejamos honestos e sinceros. Uma pessoa honesta é aquela que assume o que ela faz. Fez uma coisa boa, digna de nota, de parabéns, de palmas, e todo mundo diz: que maravilha você fez. Não tem nenhum problema você dizer: muito obrigado pelos parabéns, realmente eu fiz isso. Agora, quando fizer, perdão da palavra, uma porcaria qualquer, uma sujeira qualquer, e todo mundo quer encontrar o culpado e o malfeitor, se antecipe e diga: está vendo isso aí? Não vale nada, fui eu quem fiz também. A honestidade é tudo na vida de uma pessoa. E quando a gente reconhece o que a gente é, aí a gente está oferecendo a Deus uma matéria humana, uma matéria-prima, desprovida de falsificação. E Deus pode pegar nela, burilá-la e fazer o milagre da ressurreição acontecer em nossas vidas. Não só a ressurreição para a vida eterna, mas a ressurreição de que precisamos todos os dias
tornando-os homens e mulheres hoje melhores do que os homens e as mulheres que conseguimos ser até uma hora atrás, até o dia de ontem. Que isso nos possa acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.